Se me pedissem para descrever Bianca Toledo com apenas uma palavra, eu diria doce. Mas essa definição nada tem a ver com a pessoa que Bianca era na adolescência. Depressão crônica, autoimagem distorcida, transtorno obsessivo compulsivo por comida, muitos complexos emocionais. Em meio a tantas prisões, uma voz privilegiada. Mas Bianca não entendia seu dom e achava que ter uma voz diferenciada era mais uma corrente. Até que Deus entrou nessa história e mudou o rumo dessa vida. Mas antes que a mudança definitiva acontecesse, Bianca ainda passou por muitos problemas, grande parte deles fruto da desobediência a Deus e resultado de restos de seus complexos. Desde da pré-adolescência, quando eu comecei a ficar muito infeliz e depressiva, eu tinha esse sentimento de não querer viver, esse pensamento constante, obsessivo, de não vida, né? Então você perguntava assim, você consegue se imaginar daqui 10 anos? Não. Você quer viver? O que você mais quer? Me fala o seu maior sonho. Eu respondia assim, ser feliz. Sério? É. Então falavam assim, mas em segundo lugar? Eu falava, ser mãe. E quando eu converti, eu descobri que tinha endometriose, uma endometriose grave. Eu sempre pensava assim, um dia Deus vai me curar, um dia Deus vai me curar. Eu já vi Ele fazer isso com outras pessoas. Mas assim, era estranho, porque depois de 10 anos eu ainda tinha uma endometriose grave, eu ainda não tinha fertilidade. Eu estava com 29 anos. E ele me falou isso com 20 e poucos anos. E eu falei assim, tá, então ok. Então eu já sei que eu vou ter uma família um dia. Com 29? Com 29, nada. E aí eu já assim, meu Deus, e agora? Nível carência blaster. E aí o que aconteceu? Eu me casei. Mas eu me casei muito precipitadamente. E é uma coisa que eu falo com muito temor, porque eu nunca vou expor ninguém. Mas eu me casei assim, eu conheci uma pessoa e em 5 meses me casei, sem saber nada. Porque ele disse assim, meu sonho é ser pastor, você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. O quê? Era meu sonho ouvir isso. Você ouviu, né? Eu ouvi. Não me importava mais nada. Bianca não quis ouvir mais nada, mas Deus ainda tinha muito para falar com ela. Não demorou para que tivesse que encarar as consequências da sua cegueira. Deus tinha te mandado casar com ele? Não. Não? Você não perguntou? Gente, e quando você quer muito fazer uma coisa e você não pergunta com medo de ouvir o que ele vai falar? Você tampou os ouvidos, na realidade. Eu vi tantos sinais. Naquele momento, eu como uma mulher de Deus, logo que eu casei, eu percebi que eu estava fazendo uma besteira, mas eu não queria me expor. Eu tinha errado demais. Casamento é coisa séria demais. Imagina. É a segunda decisão mais importante da sua vida. Nós nos separamos 2 vezes. Separou, voltou. E eu já era referência na igreja. Então aquela luta de você falar, eu não posso escandalizar, eu não posso. Então eu fui até as últimas consequências. Na segunda vez que nós reconciliamos, eu estava na igreja e eu falei assim, Deus, eu ainda sonho em ter um filho. Será que o Senhor não pode me curar? Na semana seguinte, um pastor, que também de outro contexto, que não me conhecia, chegou até mim e falou assim, Deus vai alegrar a tua casa. E aí, na semana seguinte, uma missionária falou, sonhei com você, você estava com um bebê no colo, você sorria muito. Pode comprar umas roupas bem largas. Eu falei, bem larga não. Pelo amor de Deus, 5 anos antes desse episódio, eu tinha feito redução de estômago, com 25 anos. Emagreci 45 quilos. Eu fui para casa, eu fui orar e tive um sonho. Deus me deu um sonho de um sintoma da gravidez específico que ele falou, que eu senti que quando aquilo acontecesse era o sinal de que havia chegado.
Passaram-se meses, eu continuei não engravidando. Até que um dia eu tive um sintoma exatamente igual ao sonho, como se fosse um déjà vu, assim. Igual, sabe aquela sensação que você fala, eu já vivi isso antes? Eu falei, agora é. Eu comecei a chorar, comecei a rir, comecei a chorar, comecei a rir, comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer, porque era surreal. E eu tive uma gestação perfeita. Só que com 2 meses de gestação, eu me separei de novo. E aí eu escrevi uma carta assim, dizendo, Deus, eu não sei onde eu tô, mas eu quero voltar para o centro da tua vontade. Faz o que for preciso. Bianca pediu e o Senhor respondeu aquela oração. Ela não imaginava, mas a resposta que precisava para seguir em frente viria de uma experiência sofrida e de quase morte. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu acordei com uma dor insuportável. E acordei rindo, porque eu falei assim, tá nascendo. Fui correndo para a maternidade, gritando, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. Chegou lá, a médica me examinou, tudo falou assim, você não tem dilatação e nem tá em trabalho de parto. E aí eu comecei a vomitar, preto, com placa de sangue. Ninguém sabia o que eu tinha. Até que no dia 10/10/2010, o obstetra, escolhido pelo plano médico, entrou no quarto de Otávio e falou assim, mamãe, seu bebê vai nascer hoje. E essa é a minha última lembrança. Tiraram o bebê, eu já estava inconsciente. Meu corpo entrou em choque. Voltei para a sala de cirurgia. Esse médico abriu o meu abdômen e descobriu que eu tinha tido uma invaginação da anastomose. O que é isso? O que é isso? A cirurgia bariátrica, ela faz uma alteração nas alças intestinais, a redução de estômago que eu tinha feito. Então eu fiquei com 2 estômagos, um grampeado, que é o antigo, que é a maior parte do estômago. Então eles tiram boa parte do estômago, aqui eu fiz, chama capela, grampeia, fica ali, não tira, não exclui, fica ali produzindo enzima, suco gástrico, o estômago pequenininho que o paciente utiliza para comer, o meu ainda tem um anel restritivo, que faz o alimento descer mais devagar. A que ponto chegamos? E aí o alimento vem desse estômago pequenininho, encontra com as enzimas já no intestino e a digestão acontece no intestino. Essas 2 alças ficam como se fosse um Y. Durante a gestação, o bebê foi crescendo, crescendo, empurrando, empurrando. Uma alça foi entrando na outra, entrando na outra, entrando na outra. Até que necrosaram, interrompeu o fluxo intestinal e necrosou. Quando ele abriu, já estava necrosado. E quando tirou o bebê, rompeu. Então, todo o líquido fecal vazou para dentro da cavidade abdominal e contaminou completamente todos os órgãos. Não existe alguém que tenha sobrevivido a um quadro como esse. 48 horas se passaram e eu não morri. E ninguém entendia como que eu não tinha morrido, porque eu já estava em anasarca, que é um edema generalizado, o corpo já tinha inchado, eu estava desfigurada 2 dias depois em coma. Minha pele já começou a escurecer, endurecer, como se fosse um defunto. Tá morrendo aos poucos. E aí os médicos falaram, olha, ela teve falência cardiovascular, o coração está batendo através de noradrenalina, falência respiratória, está no respirador, falência hepática, falência digestiva, falência renal, falência múltipla de órgãos, não tem mais nada funcionando, ela está nas máquinas e não tem mais o que fazer. A infecção ia sendo guerreada todos os dias, mas eram muitas bactérias, era uma sepse muito grave, já tinha ido para a corrente sanguínea, e aí eu comecei a ter um problema de coagulação sanguínea, e aí precisava de doação de sangue. Foi feita a maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro, da história do estado do Rio de Janeiro. Eu passei por mais de 300 transfusões de sangue. Meu Deus do céu. Deus me curou para que isso fosse propagado no mundo inteiro. Deus é um Deus que reina no meio do caos, desde que ele seja invocado. Se você estiver no vale, clama a Cristo. Se o Espírito Santo caminhar com você pelo vale, você vai sair de lá melhor do que você entrou e você vai deixar pegadas que vão conduzir todos aqueles que passarem pelo mesmo vale que você. Mas as batalhas de Bianca ainda não tinham terminado. Havia coisas que ela precisava resolver antes de seguir em frente. Começou uma história de milagres invisíveis, porque 3 meses depois, 40 dias depois, eu já descobri que o meu casamento não ia continuar. 4 meses de alta, meu ex-marido pediu divórcio. E
apesar de ter vivido um milagre sobrenatural, eu estava diante de grandes desafios emocionais. Hoje, Bianca é um exemplo de vida e de amor a Deus. Ela entendeu o seu chamado e agora vive para cumpri-lo. Meu maior chamado como pregadora é falar o Cristo que eu descobri depois de ser cristã já há 15 anos. Deus me surpreendeu. Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida dia após dia e ainda fará muitas outras. Mas há 2 meses atrás ele fez um milagre poderoso na minha vida. Qual? Um milagre chamado família. E hoje eu sou casada com o pastor Felipe Heidrich, um homem de Deus que me ama como eu nunca fui amada. E cuida de mim, me protege, me ensina, um teólogo que tem ministério de mestre na palavra. 2 meses isso? Eu estou casada há 2 meses e meio. E isso é milagre também. Milagres como o de Bianca são mais uma prova de que Deus não só existe, mas que Ele nos ama ainda que a gente não mereça. A palavra de Deus, ela vem te reconfigurando por completo.